Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em movimento aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta quarta-feira e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo para você no canal 55.1 da TV aberta, sinal digital UHF, 511 da Claro TV em HD e também no canal Rede RS no YouTube. Este é o nosso canal no YouTube, nós estamos ao vivo simultaneamente, você se inscreve lá em canal Rede RS. Inscreva-se, ative as notificações lá do YouTube. Vamos ver como é que está o dia lá fora nesse final de quarta-feira de verão ainda, né? Praticamente o verão, esse outono. Olha aí, nosso cartão postal, a entrada e saída de Porto Alegre, por sobre o Guaíba, céu maravilhoso, com vários tons de azul, laranja e amarelo, final de tarde, com 27 graus nesse momento. O sol já se pôs, né? Infelizmente, outono é isso, o sol já se pôs, mas a luz dele ainda permanece nos céus de Porto Alegre. Estreando câmera nova ao vivo em Gramado, no Lago Negro. Você conhece, esse cartão postal você conhece, você que é do Rio Grande do Sul, você que é de fora do Rio Grande do Sul, com certeza já conheceu, já veio aqui, já andou lá nos pedalinhos ou, né, conhece de foto, de imagem, o nosso Lago Negro de Gramado, na Serra Gaúcha. Qual é a temperatura de Gramado? Falei tanto e nem vi, 22 lá na Serra Gaúcha, nesse momento, o nosso Lago Negro, ao vivo, aqui as câmeras sempre na abertura do RS em movimento. Confira agora os destaques do programa desta quarta-feira. A economia do Rio Grande do Sul cresce em 2025, sustentada principalmente pela indústria e o setor de serviços. Já a agropecuária teve forte queda impactada pela estiagem que atingiu o estado ao longo do ano. E os números mostram que o clima continua sendo um fator decisivo para o desempenho da economia gaúcha. Em instantes, uma entrevista com o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística do estado sobre este assunto. Mulheres vítimas de violência agora têm um novo canal de apoio em Porto Alegre, disponível 24 horas por dia. A Central do Cidadão 156 passou a oferecer atendimento com informações e orientação sobre a rede de proteção do município, ampliando o acesso a serviços essenciais em momentos de urgência. Na edição de hoje, a vice-prefeita de Porto Alegre nos dá mais detalhes sobre esse serviço. O setor industrial do Rio Grande do Sul se mobiliza em defesa de um dos maiores investimentos privados em andamento no estado. A Federação das Indústrias do Estado e dezenas de sindicatos aderiram ao abaixo-assinado que apoia o projeto de expansão da empresa CMPC. A mobilização ocorre depois da recomendação do Ministério Público Federal para suspender o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Confira uma reportagem completa no programa de hoje. No esporte, depois da vitória contra a Croácia, Ancelotti tem dúvidas para a Copa do Mundo. O Inter enfrenta o Palmeiras daqui a pouco no Beira-Rio na volta do Brasileiro. E o Grêmio já está em São Paulo para o duelo contra o Palmeiras amanhã. E direto do Estúdio do Tempo você vai conhecer a estrutura principal da barragem Jaguari, em São Gabriel, e ainda o prognóstico do clima para o mês de abril. Veja agora no RS em movimento. E nós começamos o programa de hoje indo diretamente até o Estúdio do Tempo. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. Depois de quase 20 anos de espera, o governo do Rio Grande do Sul realizou a entrega da estrutura principal da barragem Jaguari, em São Gabriel. O novo reservatório vai aumentar a segurança no abastecimento de água da região. Ele vai ajudar na irrigação e deve trazer ganhos econômicos, principalmente para o agronegócio. As últimas estiagens no estado deixaram claro que tem um problema sério na reserva de água. A barragem vai armazenar a água nos períodos de seca e ajudar a controlar o nível dos rios enquanto houver muita chuva, o que vai reduzir os impactos de cheias. Com isso, a região fica mais preparada para enfrentar eventos climáticos extremos.
A estrutura vai ter 25 metros de altura e pouco mais de 1 quilômetro de extensão. A base chega a 100 metros de largura e diminui até 8 metros no topo. O reservatório vai operar normalmente com 20 metros de profundidade, formando um lago artificial com mais de 138 milhões de metros cúbicos de água, o equivalente a cerca de 55 mil piscinas olímpicas. A área ocupada vai ser equivalente a mais de 2 mil campos de futebol. E o investimento de mais de 365 milhões de reais vai ampliar a irrigação e ajudar a prevenir tanto a seca quanto as cheias. Mais de 100 mil moradores de São Gabriel, Lavras do Sul e Rosário do Sul serão beneficiados. A previsão é que a operação comece no fim de 2027. E hoje é dia 1º de abril. E o que a gente pode esperar para esse mês? Abril deve ser um mês com pouca chuva aqui no estado. Os maiores volumes vão ser na primeira metade desse período e vão ser lá na metade norte, em particular lá na Serra e no litoral norte. Agora, na metade sul, deve chover perto ou até um pouco abaixo da média nessa primeira quinzena do mês, com aumento de chuva nos outros dias desse período. Os primeiros devem seguir com temperaturas um pouco mais elevadas, mas a partir da segunda metade do mês, as temperaturas devem ficar um pouco mais agradáveis com a chegada de uma nova massa de ar frio. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para os próximos dias. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS em Movimento com o Renato Martins. Boa noite, Júlia Brasil, seja bem-vinda. Boa noite, Renato, boa noite a todos que nos acompanham. Sempre uma honra estar aqui falando, né, de tudo isso que a gente gosta, de Brasil, de Inter, de Grêmio, de bola de rolando, São Paulo, de Palmeiras, de Juventude e de skate também, né? É verdade, agora vamos dar um tempo no skate também, né? Agora acabou um pouquinho o skate, né? Mas tivemos 2 fins de semana maravilhosos aí. A Júlia teve lá no STU National. Júlia, antes de mais nada, vamos fazer a correção aqui que a gente falou tanto hoje na redação em Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, viajar para São Paulo para jogar contra o Palmeiras, que é o caso do Grêmio, né? Que a gente acabou se confundindo aí na abertura do programa, nos destaques. Eu acabei dizendo que o Inter enfrenta o Palmeiras. Daqui a pouco, na verdade, o Inter enfrenta o São Paulo. Daqui a pouco. Isso, a e o Grêmio foi a São Paulo, já está em São Paulo. Já está em São Paulo. Para jogar contra o Palmeiras amanhã. O Palmeiras não joga 2 vezes, tá, gente? Não vai jogar hoje nem amanhã, vai jogar só amanhã contra o Grêmio. Hoje é Inter e São Paulo, a gente vai falar disso. Daqui a pouquinho o Rogério vai comentar também, né? Tem Guns N' Roses junto nesse entreveiro aí da Zona Sul. Eu acho que é literalmente isso, eu acho que é um entreveiro mesmo. Entreveiro. Mas eu tô muito feliz. Né? Tem gente que não está feliz com a vitória da seleção brasileira. Eu senti um pouquinho, sabe, daquela aquele gostinho, esperança, aquela coisa da seleção brasileira. E era um amistoso que não valia nada, né? Mas eu vou te falar, eu acho que ganhar da Croácia é muito importante, principalmente porque pela dor de 2022, é verdade, né? Pra quem não lembra, porque 2022 já faz um tempinho, né, Renato? Já. O Brasil foi eliminado para a Croácia na Copa do Mundo nas quartas de final. Uma seleção que busca o hexa, a pentacampeã, não pode ser eliminada nas quartas de final para a Croácia, mas ganhou. Foi o que aconteceu. Que importa. Foi o que aconteceu em 2022 e nós tivemos uma pequena desforra, né, nesse amistoso aí. Até parecia que ia ficar no 1-1. Bom, a gente vai comentar depois. Vamos ver o que aconteceu no jogo. O Giovanni de Oliveira nos traz reportagem completa sobre o que aconteceu na partida ontem, esse amistoso lá em Orlando da seleção brasileira, que venceu a Croácia por 3-1. Giovanni de Oliveira na tela. Passada a última data FIFA antes da Copa, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ainda tem dúvidas sobre quem serão seus escolhidos. O Thiago feito muito bem, porque Léo Pereira bem, Danilo bem, Hendrick muito bem, Kaique também. Todos han aportado, isto é um sinal positivo da equipe. No amistoso contra a Croácia, os jogadores tiveram a chance de tentar convencer o comandante que merecem uma vaga. E o resultado foi positivo. No contra-ataque, Vini Júnior puxou 3 defensores e rolou para Danilo fazer 1-0. A Croácia ainda empatou com o Mager, mas Igor Thiago de pênalti colocou o Brasil na frente. E Gabriel Martinelli fechou o placar. Brasil 3, Croácia 1. O resultado animou o chefe.
feliz, motivado, confiante e tranquilo, porque eu acho que temos uma boa estrutura da equipe, temos um bom ambiente, temos um bom ambiente que está trabalhando muito bem. Agora estamos tranquilos. Agora, tranquilo, Carlo Ancelotti tem até o dia 18 de maio para revelar quem serão os nomes que lutarão pelo Hexa. A preparação para a Copa inicia dia 25 de maio na Granja Comari e a seleção brasileira estreia dia 18 de junho contra o Marrocos. Muito bem, olha aí, ó. Esse é o retrospecto do jogo e já o avanço, né, do que o Ancelotti tem de desafios para frente. Ancelotti extremamente exultante, né? Tô muito feliz, tô muito bem. Eu acho ele muito elegante. Não, ele é elegante e é do temperamento dele, né? Embora italiano, né? Que é mais expansivo, que é um povo mais expansivo, mas ele não. Ele é aquela fleuma sempre, aquela elegância, e ele controla muito as emoções, né? Não quer se empolgar antes da hora. Não dá também, né? Não dá. Eu acho que não tem motivo para isso. Mas eu vou te falar, Renato, eu acho que tem um peso muito grande em cima dele, justamente por ser um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Tem esse preconceito, eu acho que ele tem muito a mostrar e eu acho que ele tem muito potencial também para mostrar, mas eu acho que vai depender muito da lista final, como o Giovanni falou, no dia 18 de maio. O Brasil que ainda vai ter um último encontro com a sua torcida no dia 31, se não me engano, 31 de maio no Maracanã. E aí vai, então, dia 13 de junho jogar contra Marrocos. Mas essa lista final aí que eu acho que já está bem definida. Eu acho que o jogo de ontem mostrou pro Ancelotti alguns jogadores que talvez antes não tivessem na lista agora definidos. Como é o caso do Luiz Henrique, que para mim é titular dessa seleção. E o caso do Danilo, que marcou o primeiro gol também. Primeira vez que foi convocado por Ancelotti. E foi muito bem, né? Acho que ele desarmou muito bem. Eu acho que ele é o 8 que o Brasil precisa. Mas aí a gente ainda tem muita coisa a ver. Eu também acredito que o Endrick tenha colocado o seu nome ali. E cada vez mais parece que o Neymar está mais distante dessa convocação. Eu acredito que o Neymar não vá para a Copa, mas mais uma vez ouvimos a torcida gritando olê, olê, olá. Sim, Neymar, gritaram, Neymar. Pediram pro Neymar, Eu não sei, Júlia, se vocês... Aqui eu sou leigo, né? Eu achei que não ia dar. Eu achei que ia ficar assim no 1-1, no 0-0. Quando a Croácia fez o gol, eu achei que ia ficar na mesma lenga-lenga de sempre da seleção brasileira. E aí nós tivemos realmente uma superação e claro, né? A importância do contra-ataque, né? A importância do momento de dar a volta por cima e conseguir aproveitar aquele momento. Eu acho que muito disso passou pelo Endrick. Ele que... Entrou cheio de gás, né? Entrou com muita vontade, ele que busca realmente essa convocação, ele que vai muito bem lá na França, né? Ele que trocou os caminhos aí. Mas então, ele sofre um pênalti, que é um pênalti que é polêmico, né? Sim. Mas como é amistoso, acho que ninguém vai reclamar também. Mas daí também tem essa história... Para alguns não foi pênalti, fez parte da jogada. Isso. Também tem essa história de quem bate, quem sofre ou o batedor oficial. O batedor oficial não estava em campo. Colocaram o Igor Thiago, que é um ótimo batedor, converteu. Mas eu acho que eu senti ali que o Endrick tinha que ter batido aquele pênalti. Mas o Endrick, eu não sei, claro, ele não tem poder de decidir, mas ele entregou a bola, né, pro Igor Thiago. E o Igor Thiago agradeceu nas redes sociais por ter tido a oportunidade de bater o pênalti e agradeceu a Endrick. Claro, né, porque seria natural que o Endrick cobrasse, mas, claro, deve ter vindo uma voz de comando do Ancelotti ou de alguém da comissão, né? Mas o Igor Thiago também, vice-artilheiro, né, europeu, né? Imagina, ele vai muito bem. Onde é que ele joga mesmo? Inglesa? Isso, Da Liga Inglesa, é o vice-artilheiro, então assim, vai fazer esse pênalti, eu pensei, ele compete só com o Haaland, Tocou no cantinho ali. É só com o Haaland que ele compete. Foi muito bem o Igor Thiago. Olha, confirmando só, Brasil e Panamá amistoso, dia 31 de maio. No Maracanã, né? Que é mais um encontro, então, do Brasil com a sua torcida. E ainda tem Brasil e Egito, dia 6 de junho, uma semana antes de estrear para a Copa. 6 de junho. Que é bom, que vai dar aquecimento, vai dar engrenagem, né? Aí já nos Estados Unidos, é isso, Giovanni? Me confirma aí. Aí esse amistoso já, Brasil e Egito, já nos Estados Unidos, para depois estrear dia 13 no Brasil e Marrocos. É que eu acho que, com Brasil e Marrocos. Renato, quando a gente fala de um time
quando começa uma temporada, é um time que já está entrosado, né? Que tu já tem uma base, que já joga faz tempo juntos. Uma seleção não. E dependendo da convocação do Ancelotti, talvez tenha gente que jogou uma vez junto, né? Se for colocar o Danilo, por exemplo, que para mim ontem cravou a sua convocação, é um que ontem, no caso, essa convocação foi a primeira dele com o Ancelotti. Então, de fato é... Travou ou cravou? Cravou. Eu não estava entendendo. Pô, mas o guri faz o gol e ainda trava a sua ida. Tá certo. Cravou a sua convocação. E foi um bailado, né? Aquela jogada foi um bailado do Vini. A minha opinião também, né? Do Vini Júnior, né? Foi um bailado, aquela assistência, jogou pro Danilo, Fez um belo gol. Eu achei muito... Aquele momento ali, sabe? Assistindo até hoje o vídeo nas redes sociais com um sambinha do Bebeto, né? Um swing do Bebeto, e eu achei muito legal. E aí voltou assim um pouco daquela minha infância, adolescência, quando a seleção brasileira, né? Ganhava lá em 94, ganhava depois em 2002, eu acho que foi isso, né? É isso. Enfim, eu não peguei as primeiras, né? Não sou tão velho assim. Vamos botar o Rogério Amaral na conversa, saber o que ele achou. Vamos lá, o que ele achou do jogo do Brasil e o que ele projeta para o Internacional hoje à noite. Vamos lá então, Rogério Amaral na tela. Olá, Renato Martins. Olá, Júlia Brasil. E uma saudação muito especial à nossa audiência de telespectadores e internautas da Rede RS. Bom, vocês estão vendo, já estou aqui no estádio Beira-Rio para o jogo de logo mais entre Internacional e São Paulo, neste retorno do Campeonato Brasileiro após esta última data FIFA das seleções que ainda não tem a convocação definitiva para a Copa do Mundo. Mas vamos começar inicialmente sobre a seleção brasileira, que enfrentou e venceu a Croácia por 3-1. Bem, nós tivemos aí, é claro que esse time que enfrentou a Croácia não é o time titular que vai jogar a primeira partida da Copa do Mundo contra Marrocos. Nós teremos ainda, com os 26 jogadores convocados para a Copa, ainda 2 amistosos, contra o Panamá aqui no Brasil e depois já nos Estados Unidos contra o Egito. Esses vão ser praticamente jogos treinos, aí sim já com o time titular. Mas de qualquer maneira eu entendo que ontem nós tivemos pontos positivos da seleção brasileira. O primeiro deles, nós vimos um Luiz Henrique, que já conhecemos aqui quando atuou no Botafogo, atuou no Fluminense. O Luiz Henrique é um jogador, um atacante pelo lado direito de muita qualidade técnica e também corpulento, é um jogador forte. Isso é importante para enfrentar os europeus, como nós vimos diante da Croácia. Outro nome importante que se destacou, fez um belo gol, inclusive, o Danilo, volante do Botafogo. Ele que foi criado no futebol do Palmeiras, andou pelo futebol inglês e está no Botafogo e praticamente ontem garantiu a sua ida também entre os convocados para a Copa do Mundo e talvez brigando por uma posição de titular, diga-se de passagem. E eu apontaria ainda um terceiro elemento desse jogo de ontem, que foi a entrada do centroavante, do atacante Endrick. Ele sofreu um pênalti que para alguns não foi pênalti, mas eu vejo aí uma grande vantagem. O Endrick não tem muita estatura, mas ele é corpulento, ele é forte, ele é firme. Então, no momento que ele sentiu a chegada do zagueiro da Croácia, ele forçou o choque e a arbitragem marcou a penalidade máxima. Então nós tivemos boas notícias e eu entendo que esse foi um amistoso extremamente produtivo para o técnico Carlo Ancelotti. E sobre o Internacional, nós esperamos que o Internacional seja produtivo neste jogo de logo mais diante do São Paulo. Para mim é um jogo de 8 ou 80. 80, se vencer o São Paulo, vai consolidar um momento de ascensão no Campeonato Brasileiro que vem com as 2 vitórias anteriores. Fora de casa contra o Santos e aqui mesmo dentro do Beira-Rio diante da Chapecoense. Agora, se perder para o São Paulo nesse reencontro com o técnico Roger, se perder é o 8. E aí todas as dúvidas que tem o torcedor colorado ainda quanto à sua equipe, elas voltam a acontecer, sem contar que volta a proximidade também com a zona de rebaixamento. Mas vamos esperar que o técnico Paulo Pesolano não invente muito nesse jogo, que ele comece a definir pelo menos uma base do time.
se não aquela base que foi mais intensa diante do Santos na Vila Belmiro, e nem a base que venceu a Chapecoense, mas que ele defina talvez que seja um modelo híbrido entre as duas escalações, mas que possa definitivamente o Internacional começar a apresentar um padrão de jogo que seja confiável para que não sofra o torcedor colorado como sofreu no final do ano passado com um quase rebaixamento da equipe. Não acredito que vai acontecer esse ano, mas é urgente que o Internacional defina como vai jogar, defina o seu padrão, defina Paulo Pesolano, a base da equipe do Internacional, e tomara que comece hoje, tá certo? Abraço a todos. Valeu, Rogério, aquele abraço. O Rogério concordou conosco, várias coisas aqui a respeito da seleção brasileira, contigo, na verdade, né? quem tem esse conteúdo competente do jornalismo esportivo. E ele já introduziu o assunto do Inter, a gente quer seguir aqui no Inter, porque o jogo começa daqui a pouco, às 7h30 da noite, e é por isso que a gente abriu com o esporte, o nosso RS em movimento hoje. Mas antes da reportagem do Giovanni sobre o jogo de hoje à noite, tem uma informação importante e interessante, um breaking news a respeito de Internacional, que tem a ver aqui com a nossa editoria nesse momento. Jogo confirmado? A gente tem um problema do jogo do Atlético pela Copa do Brasil, porque o Atlético não pode mandar o seu jogo em casa devido a uma questão de público. Ele tem menos capacidade do que a competição exige. O estádio deles tem menos. Isso, o estádio. O Atlético de São João del Rei, em Minas Gerais. Isso, exatamente. Bem. Só pra lembrar. O Grêmio que já jogou lá, inclusive, pela Copa do Brasil ano passado, passou nos pênaltis. E agora, então, tava essa questão de que vai ser esse jogo. A tendência é, então, que seja no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, que pro Internacional fica maravilhoso, pertinho. Né? Agora tem essa agenda, agora entra na agenda do Internacional a Copa do Brasil. E aí, então, agora tem esse jogo contra o Atlético. Vamos falar um pouquinho do Inter? Não, só para te dizer que o São João del Rei é uma cidade histórica, né? Então, para mim, não tinha que ter nem estádio, de qualquer tamanho. Eles não podiam ter estádio, realmente tinha que ter que jogar fora. O Scarpelli é o da ressacada ou é o do... Não, eu nunca sei se é do Estreito ou se é da ilha. Não, eu nunca sei. É do Avaí, a ressacada, o Scarpelli é do Figueirense. É do Figueirense. Isso. E portanto, é continente, é isso? Ou é estreito? É isso aí. O Giovanni sabe? Giovanni, não, confirma. Tu acredita, é isso aí. Tá, mas qual é? É o do continente. Do continente, tá. Que é o estádio do Figueirense, então vai jogar lá o Internacional. Que data? Não agora confirmar. Pode pedir pro Giovanni confirmar. Bom, mas confirmar o jogo e não tem a data ainda. Daqui a pouco a gente confirma. Tá certo, então. Vamos lá. É o continente. Estreito, olha aqui, ó. Estreito. E na rua Humaitá. Estreito é o bairro do continente, lá em Floripa, né? Fica lá o estádio Orlando Scarpelli. 22 de abril, às 8h30. É o jogo para confirmar, é 22 de abril, né? Às Dia 8h30 do descobrimento brasileiro. E aí teria uma volta em 13 de maio. Mas tudo isso a confirmar ainda. Certo? Me passa aqui o Giovanni de Oliveira, que traz a reportagem do Internacional, jogo daqui a pouco, 7h30 da noite. Vamos colocar essa reportagem, senão daqui a pouco essa reportagem vai entrar depois do jogo. Giovanni de Oliveira, na tela. Internacional e São Paulo entram em campo a partir das 7h30 da noite, em momentos opostos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Inter vem de 2 vitórias seguidas, os paulistas foram derrotados nas últimas 2 rodadas. Apesar disso, por ter começado bem na competição, o São Paulo ocupa o 3º lugar com 16 pontos. Já o Colorado está no meio da tabela, na 12ª posição com 8 pontos. A partida dessa noite também marca o reencontro com Roger Machado. Campeão gaúcho pelo Inter em 2025, o técnico recém-chegado ao São Paulo busca a vitória no Beira-Rio. Para isso, contará com Arthur. O atacante foi um pedido do comandante e já está liberado para atuar. Por outro lado, Alan Franco, com dores na panturrilha, é o principal desfalque desta rodada. E se o assunto é desfalque, o Internacional não contará com 3 jogadores. Sérgio Rocher e Félix Torres atuaram por suas seleções e não voltam a tempo do jogo. Já Vitinho está suspenso devido ao 3º cartão amarelo. Por outro lado, Borré e Carboneiro foram convocados, mas sequer atuaram pela Colômbia e estão à disposição de Paulo Pesolano.
Para esta noite, apesar da promoção da direção, a expectativa de público não passa dos 15 mil torcedores. Os times entram em campo a partir das 7h30 da noite no estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bem, daqui a pouco, 7h30 da noite, o Inter voltando ao Brasileirão. Isso. Tomara que continue com a sua senda de vitórias, né? Antes da data FIFA, né? Pelo menos 2 vitórias. E já saiu a escalação, Júlia? Isso, saiu a escalação, como a gente falou, o Carboneiro e o Borré voltaram da seleção da Colômbia, mas são reservas do jogo de hoje. A gente, então, que tem o Antony no gol, já que o Rocher... Isso, já que o Rocher também impossibilitado de jogar, já que jogou ontem pela seleção do Uruguai, e ao invés de Juninho, como vínhamos projetando, no caso eu vinha projetando, o Giovani já vinha falando de Vitor Gabriel, e ele acertou, o Vitor Gabriel é o titular. Então temos Antony, Brian Aguirre, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, o que me surpreende, na verdade. Vijagra, Bruno Henrique, Paulinho, Bruno Gomes, Alan Patrick e Alejandro. Lembrando que o Vitinho está suspenso devido ao 3º cartão amarelo, e a gente pode ver ali, ó, Carboneiro e Borré no banco de reservas. Me surpreende o Bernabei, viu? Porque ele que vinha sendo banco nesse time, ele que está pendurado, se levar o cartão amarelo não pode jogar a próxima partida, e o Matheus Bahia que vinha jogando bem, né? A gente vem falando que o Bernabei tem comprometido bastante esse time do Internacional. O Matheus Bahia, inclusive, foi o escolhido para falar no vídeo dessa data FIFA. E aí me surpreende o fato dele não ser titular, porque normalmente a gente sabe, né? Quem fala é quem joga. Sabe que o Carboneiro ali tá no banco junto com o Borré, como tu disseste, até para preservar da viagem, volta, né? Com certeza. Mas bota o Carboneiro no meio do segundo tempo, que resolve muita coisa. Eles já estão aí. Essa é a opinião de Renato Martins. Me cobra depois. Até porque o São Paulo também vem com essa força para buscar os 3 pontos, porque não é o time que São Paulo que tem muito a falar, é o Roger Machado. Muito bem, vamos acompanhar daqui a pouco os primeiros momentos, e se sair um gol nos primeiros minutos a gente já vai noticiar aqui dentro do programa. Agora, o Grêmio se prepara amanhã, já está em São Paulo, e se prepara amanhã para o Palmeiras. Vamos conferir as informações na tela. O Grêmio já está em São Paulo para o confronto com o Palmeiras amanhã em Barueri, a 30 quilômetros da capital paulista. Na bagagem, o técnico Luiz Castro carrega 2 preocupações. Com desconforto muscular, o volante Arthur foi poupado dos últimos treinamentos e é dúvida para a partida. Desfalque confirmado é o volante Leonel Pérez, que teve lesão grau 1 confirmada no músculo adutor da perna direita. O departamento médico estima um prazo de 2 a 3 semanas para o seu retorno. Por outro lado, a delegação que deixou Porto Alegre tem a expectativa de receber reforços em São Paulo. O zagueiro paraguaio Fabian Balbuena e o volante Eric Noriega, que estavam servindo as suas seleções, serão reavaliados pelo DM do Grêmio e podem ficar à disposição. Outros 2 reforços vêm da seleção brasileira sub-20. Gabriel Meck e Thiaguinho, convocados para os amistosos contra o Paraguai, viram opções para Luiz Castro. Com o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, reservado para o show do Guns N' Roses no sábado, a partida com o Grêmio está marcada para a Arena Barueri amanhã, às 9h30 da noite. Te cortei sobre o reencontro com o Roger, né, do Inter com o Roger, então 30 segundos para tu falar um pouquinho sobre isso. Fato é que desde que Roger Machado saiu do Internacional, não teve esse reencontro. Ele que assumiu o São Paulo, então, como eu vinha dizendo, é muito mais importante ganhar por ser o reencontro do que pelo ser o São Paulo, né? O São Paulo que foi muito bem, 3º colocado na competição, com 16 pontos. O líder, inclusive, é o Palmeiras, que enfrenta o Grêmio amanhã, como a gente vinha falando. São 3 pontos de diferença um para o outro. E aí Roger Machado vem buscar esses 3 pontos em Porto Alegre. Muito bem, a gente fala mais de Grêmio amanhã, porque o jogo é 9h30 da noite, a gente projeta amanhã no programa. Algum destaque da repescagem aqui? Juventude ficou no 0x0 com o Novo Horizontino, foi bom? Não. Não foi bom, né? Não, tem que ganhar em casa. Tinha que ter ganhado, né? Exatamente.
Também. Depois a gente fala mais amanhã, né? Tem mais esporte aqui no RS Movimento. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço, sempre que precisar. Júlia Brasil conosco aqui. A seguir, mesmo com perdas no campo, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 0,5% em 2025. Em seguida, a gente vai entender os fatores que levaram a esse resultado. E também projeto de lei que cria política estadual pelo direito à memória e à justiça é protocolado na Assembleia Legislativa. A iniciativa busca reconhecer, preservar e divulgar a história das violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura civil-militar no Brasil, Rio Grande do Sul também, mas no Brasil principalmente. Nós já voltamos, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. A economia do Rio Grande do Sul cresceu 0,9% em 2025, sustentada principalmente pela indústria e pelo setor de serviços. A agropecuária teve forte queda, impactada pela estiagem que atingiu o estado ao longo do ano, e os números nos mostram que o clima continua sendo um grande fator decisivo para o desempenho da economia gaúcha. Para explicar justamente os fatores desse desempenho econômico e se esse crescimento indica uma retomada ou apenas um cenário de instabilidade, nós estamos recebendo aqui na Rede RS o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, Martinho Lazari. Doutor Martinho, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui na Rede RS. Boa noite. Boa noite a você, Renato, a todo mundo que nos acompanha. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema tão importante, né, que afeta a vida de todos nós, a economia, né? É verdade, cada vez mais, né? Tem muito a ver com a vida da gente, as contas, aquilo que a gente vai no supermercado, na farmácia, né? E isso afeta muito a vida do brasileiro e do gaúcho. Esse 0,9%, doutor Lazari, ele é, em relação aos outros anos, ele é um crescimento muito pequeno do Rio Grande do Sul ou ele é um crescimento aceitável? Os últimos anos têm sido bastante difíceis, né, para o estado do Rio Grande do Sul. Imagina, né? Pandemia, estiagem. A gente teve desde 2020 uma série de estiagens praticamente em sequência, né? Tivemos a pandemia, as enchentes, então foi um período de muito sobe e desce, né? A gente teve 20 uma queda muito grande, 21 uma super safra, uma retomada, 22 problema de estiagem novamente, 23, 25, ou seja, então nos últimos anos a economia gaúcha tem sido bastante oscilante, né? Mas ela tem avançado. Esse 0,9% já era esperado, né, dentro de um cenário já que já no primeiro semestre de 25 já se apresentava uma estiagem que afetou, no caso do ano passado, praticamente somente a soja, né? Os produtos arroz, milho, fumo um período anterior não foram afetados, mas a soja, e dada a importância que ela tem na economia do estado, né, afetou bastante o setor agropecuário e ele teve uma queda, que nos últimos anos tem sido meio que um padrão. A boa notícia é que a indústria e os serviços meio que seguraram, então, por outro lado, a indústria de transformação apresentou um ano bastante positivo, relativamente ao Brasil, né, cresceu mais, então meio que compensou. Mas, claro, o Estado cresceu menos que o Brasil, mas dentro, assim, já era esperado e dentro daquilo que se apresentava foi dentro do que se imaginava. Pois é, porque o Rio Grande do Sul teve um tempo, né, não me lembro exatamente quando, que sempre crescia mais que o Brasil, né? E agora está ao contrário. Nos últimos 30 anos, pelo menos, o Estado tem crescido menos que o Brasil. Está entre o penúltimo estado que menos cresceu. Claro, tem toda uma convergência de econômica, ou seja, estados mais ricos tendem a crescer menos que os mais pobres, então o Rio Grande do Sul já tinha uma posição melhor, né? Então ele foi perdendo um pouco de participação. Tem toda a questão do centro-oeste, da agricultura que cresceu muito lá, e nos últimos anos essa questão da estiagem, questão demográfica também, né? A população do estado cresce menos, então a gente acompanhar o Brasil não é uma notícia ruim, né?
Porque isso significa que o PIB per capita tenderá a aumentar acima da média nacional. Claro. Agora, esse 0,9, ele é o PIB do Rio Grande do Sul em 2025, é isso? Isso. É o crescimento do Estado, do Produto Interno Bruto. Eu puxei aqui os dados dos anos anteriores, e se estiverem corretos, né, a fonte aqui me parece ser o Departamento de Economia e Estatística que me passaram aqui, que o Google me passou. Nós tivemos 4,9 em 2024, é isso? De crescimento? Depois foi corrigido 4,8. 4,8. Bom, que seja, mas é um número expressivo, né? 4,8 em ano de enchente, né? Em ano de enchente. Em 2023 tinha sido 1,7. E nós tivemos um recorde de 9,3 em 2021, doutor Lázaro, é isso? Sim. Então, desculpa ele dizer, mas 0,9 foi realmente pífio, respondendo a minha primeira pergunta lá, né? Para não dizer decepcionante. Sim, comparando com 21, 24, 23 e 24? É que o 21 ele teve um forte crescimento, só que a base era muito fraca, né? A gente compara com 20 que havia... Compara sempre com o ano anterior. Havia ocorrido a pandemia, ou seja, um impacto mais agudo da pandemia e uma estiagem. Então a gente foi duplamente afetado em 2020. Perfeito. Então 2021 era esperado que tivesse um crescimento mais forte. Em 2024 também a enchente foi uma catástrofe, né, humana, em termos econômicos, sociais. Mas a série de medidas do poder público, das pessoas, das empresas, injetou dinheiro a própria reconstrução injetou, o consumo cresceu. Então, atividades, por exemplo, como a construção, o comércio, cresceram bastante. Então, o ano 2024... Sim, o pessoal teve que comprar roupa, teve que comprar móveis, eletrodomésticos, né? Ramo mole, ramo duro. A casa, reconstruir. Perfeito. Uma série de investimentos. Então, isso acabou estimulando bastante a economia naquele ano. Claro, esse ano, então, a gente meio que volta a uma normalidade. Claro, não é totalmente dentro da normalidade, porque a gente teve uma estiagem, mas está mais próximo dela. Agora, é interessante que o senhor comenta, né, que infelizmente a agricultura, o agro, não teve o resultado que se esperava, porque antigamente o agro é que salvava a economia do Rio Grande do Sul, né? E dessa vez a gente teve uma recuperação de serviços e indústria, o senhor disse, é isso? Sim. Nesse ano de 2025. O que impulsionou o crescimento foi serviços e indústria. Que bom isso, hein? Sim. Sim. A boa notícia, principalmente a indústria de transformação, né, que ela teve um crescimento importante acima da média nacional. É claro que a agropecuária ela tem esses sobes e desces muito frequentes no estado, exatamente pela suscetibilidade que a gente tem às questões climáticas, né? Mas ainda é um setor extremamente importante na economia do estado. É relativamente mais importante que na média nacional. A gente tem anos bons, quase chega a 10% do valor adicionado todo, ele vem da agropecuária. Produtos a soja, principalmente, é o principal produto. Então, e todas as relações que esse setor, né, tem com a indústria, com o comércio, ou seja, insumos, maquinário, principalmente em cidades do interior, a renda proporcionada, né, pela agropecuária é sempre muito importante e estimula a economia. Então, apesar dessas oscilações, ainda é um setor extremamente relevante para o estado. Pois é, ainda bem, né? Porque se a economia tivesse esses pilares todos em baixa, né? Por exemplo, a agricultura, né? O agro sentindo os efeitos da estiagem desse ano, né? Que está sendo muito forte, está sendo muito sentido, de 2025, ainda em 2026 também já, mas depois nós vamos falar de 2026. Mas se os serviços e a indústria estivessem em baixa, que nem no passado, aí nós estaríamos realmente com um resultado muito pior, né? Sim. O Rio Grande do Sul não teve um resultado negativo nos últimos anos de crescimento. Agora me pegou. 21 teve essa recuperação, teve queda. 22? 20 com certeza, 22 teve uma estiagem muito forte mesmo. Em termos econômicos foi a mais forte que a gente teve. Então, acho que, se não me engano, teve uma queda do PIB em 22. O PIB em 2022 queda de 2,6, tem razão, puxou bem na memória aí.
Foi essa queda que teve justamente. Eu tinha a impressão que a gente tinha ficado no positivo nos últimos anos, mas tem o altos e baixos, né? O eletrocardiograma que o senhor falou, né? E nesse ano de 2026, eu sei que é cedo, nós estamos recém entrando em abril, né? Mas tem todas as questões climáticas, essa preocupação toda da agricultura, do agronegócio de maneira geral, né? Tem uma possibilidade de um El Niño forte aí no segundo semestre. Os agricultores, os produtores rurais estão reclamando, né, que as suas culturas estão até se perdendo por causa da estiagem, muitos não conseguem colher. Agora tem o negócio do diesel, né, a questão da crise do diesel. Então estão sem combustível nas colheitadeiras, não conseguem colher a sua produção. Se avizinha um número meio perigoso para 2026, o senhor não acha, doutor Lázaro? Não estou querendo agora, quero ouvir o economista. Sim. Assim, no final de 25 a gente tinha uma previsão, né, da Emater, da Conab, do IBGE muito positiva, né? A previsão era de uma super safra em 2026, isso mesmo. Que seria extremamente positivo, né? Até para os produtores tentar uma recapitalização, né? Após vários, como a gente já mostrou, vários anos de perdas de safra, né? Eles estão descapitalizados, endividados, como as notícias mostram o tempo todo. Só que aí se avizinhou uma nova estiagem, ela parece, as primeiras indicações que não foi tão forte, não está sendo muito forte. A primeira atualização da previsão de uma safra de soja que em torno de 21 milhões caiu para 19, a gente tem que esperar a próxima, mas mesmo que seja 19 milhões, seria um crescimento bastante importante em relação a 2025, que se colheu um pouco mais de 13 milhões de toneladas de soja. Então, por esse lado, é um ano razoavelmente bom. Tem essa questão dos custos, né? O óleo diesel tem a ver com as questões da guerra, né? O petróleo subindo, o óleo diesel crescendo, é um insumo extremamente relevante, né? Além disso, tem a questão dos fertilizantes, que o Brasil é um importador de fertilizantes, inclusive daquela área do mundo. Então, isso principalmente para a safra de inverno e para a safra de 2027 será uma questão importante. Os preços das commodities ainda não está muito claro para que lado, as agrícolas, no caso, para que lado elas vão. Últimos dias elas até têm crescido. O câmbio também crescendo ajuda um pouco pelo lado da valorização dos preços, mas é um ano bastante incerto assim, para o setor agropecuário. Tem a questão climática, né? A gente começou com uma estiagem, mas há uma tendência de reverter para o El Niño. El Niño, em geral, traz mais chuva. Sim. Mas aí vai depender de que época do ano essa chuva vem mais, e na quantidade que vier também. Assim, a gente está num período bastante de incerteza em relação à pecuária. Né? Completamente. Por mais que a gente tenha planejamento, prognóstico, serviços de meteorologia extremamente competentes, a gente não tem ainda como prever a intensidade do El Niño, né? Exatamente quando ele chega. Que é certo que vem chuvas, mas a gente não sabe em que quantidade, né? E que intensidade pluviométrica chegam elas no segundo semestre. Se chegam no segundo semestre ou se elas vão se residir mais no primeiro semestre de 2027, né? Enfim, nós estamos muito ansiosos aqui no Rio Grande do Sul para ver esse desempenho. Voltando à questão dos serviços, o ano passado, esses serviços que cresceram junto com a indústria, o senhor destacou a indústria de transformação, né, que teve aí uma recuperação boa. Qual é o tipo de serviço que recuperou mais e que conseguiu esse número positivo? Pelo que eu vi no balanço de vocês, o comércio teve um bom desempenho em 2025, né? O comércio foi a atividade que talvez tenha recebido um maior impulso em 2024 através das transferências de renda, as pessoas afetadas pelas enchentes, conforme a gente já comentou. Ao longo de 2025, ele foi meio que uma atividade que foi sofrendo um processo de acomodação, ou seja, depois daquele pico ali, que foi no quarto trimestre de 24, as vendas começaram a diminuir. Ainda permaneceram altas, mas numa desaceleração. Ou seja, as pessoas compraram seus móveis novos, seus automóveis, mas depois, ou seja, a coisa começou a entrar dentro de uma normalidade. Então, ao longo do ano, esse foi um setor que desacelerou. Mesmo assim, na média de 2025, ele foi superior ao ano anterior. Porque teve um crescimento de 13,6% nos supermercados e hipermercados. Sim. E 4,4% nas farmácias, artigos farmacêuticos, serviços de médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos.
Essas 3 atividades elas foram as que mais impactaram na taxa, ou seja, e são atividades ligadas ao dia a dia das famílias, o supermercado, a farmácia, o posto de gasolina. Se a gente os combustíveis também tiveram uma alta. Se a gente olhar por outro lado, as atividades de imóveis, material de construção, automóveis, exatamente aqueles que haviam crescido de maneira muito forte em 2024, acabaram esse ano crescendo menos. Na verdade, reduziram as vendas. E ainda teve artigos de uso pessoal e doméstico com 2,7% positivo em 2025 também. Então foi o que ajudou bastante a economia nos números positivos. Doutor Lázari, se tivesse que, o senhor como economista, tivesse que dar uma sugestão, um conselho, né, para o cidadão gaúcho hoje que é chefe de família, a mãe que é chefe de família, que tem filhos na escola, tem o custo do supermercado e está vivendo essa incerteza como nós aqui que estamos falando, né? Qual é o melhor conselho nesse momento em 2026? É ser conservador? É comprar o que é necessário? Não contrair prestações? Não fazer grandes compras? Não é o momento de comprar carro? Por mais que o pessoal do Sincodiv aqui não goste de ouvir essa notícia desse conselho, né? Mas eu não sei se é isso, né? Se é o momento de ficar mais conservador em relação à economia. A gente passa atualmente por um momento de grande incerteza, questão da guerra, a questão eleitoral no Brasil, que também sempre traz algum apreensão, aumento, né? Nessa questão. Por outro lado, as famílias, os dados do Banco Central mostram um elevado endividamento, né? Então as pessoas, embora a renda, o emprego estejam crescendo, mas não numa taxa que crescia anteriormente, ou seja, a gente já começa a chegar num certo limite para o aumento da renda, aumento do emprego. Por outro lado, as pessoas bastante endividadas, acessando o crédito muitas vezes não para consumir, mas para pagar as outras prestações, ou de um crédito mais caro. Então, frente a essas questões, as condições econômicas em geral, as questões macroeconômicas e as questões digamos, mais microeconômicas ligadas ao mercado de trabalho, ao endividamento, o conselho que eu daria, assim, um conselho geral para as pessoas é cautela, né? Ou seja, tentar fazer uma poupança, ou manter uma poupança, uma aplicação, os juros estão muito altos, então a prestação de uma compra fica muito caro, por outro lado, uma aplicação rende mais. Então, talvez quem puder, né, esse é o momento de tentar se resguardar mais. Se preservar um pouco mais, né? Se preservar, exatamente. Um ano difícil também que tem eleição, mexe muito com tudo, né? Inclusive com a economia, né? Sim. Doutor Martinho Lázari, que é pesquisador do Departamento de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui na Rede RS, um bom trabalho para vocês lá e uma boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o projeto de lei que cria a política estadual pelo direito à memória e à justiça. O ato, reforça a importância da memória histórica e da defesa da democracia. Confira a reportagem na tela. Capas de jornais, revistas, letras de música, cinema, teatro, poemas, pessoas, todos censurados. A memória, ela serve sempre como um antídoto contra golpes, contra ditaduras, contra autoritarismo. E eventos como este podem parecer singelo, mas são importantes, né? Então, uma exposição, um projeto de lei, eles sempre vão criando pequenas partículas daquilo que deverá ser um todo, memória coletiva, consciência coletiva. O protocolo do projeto de lei que institui as políticas estaduais pelo direito à memória e à justiça foi no espaço deputado Carlos Santos, junto a uma exposição. De autoria da deputada Sofia Cavedon, a iniciativa busca reconhecer, preservar e divulgar a história das violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura civil-militar no Brasil, entre 1964 e 1985. Entre os participantes do ato, o ex-prefeito de Porto Alegre e professor Raul Ponte compartilhou as lembranças de quando foi preso em São Paulo com um codinome, sem que ninguém pudesse saber o paradeiro do político. Nem a minha família, nem advogado, ninguém tinha a oportunidade de saber qual era a minha situação, porque eu estava sequestrado
à frente do DOI-CODE era um disfarce de uma sede ou de uma delegacia da Polícia Militar de São Paulo. Então, esse, digamos, é a expressão de uma ditadura quando, depois do AI-5, você não tinha mais nenhuma possibilidade de prerrogativas individuais, de direitos constitucionais, de ir e vir. Ponte refletiu também sobre os mecanismos de autoritarismo ainda existentes e sobre a necessidade do debate. Nós tínhamos uma situação em que as escolas, as universidades, até empresas, nos convidavam os candidatos para ir debater o programa, o projeto. Hoje, isso virou um pecado. A exposição marca os 61 anos da ditadura no Brasil e estará aberta à visitação aqui no andar térreo da Assembleia Legislativa até o dia 4 de abril. O projeto de lei protocolado agora passa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo. Vamos acompanhar a aprovação do projeto, realizando ações concretas, coletivamente, ações de memória, ações de valorização da voz de quem foi torturado, porque nós ainda convivemos com essa geração. Nós temos o luxo e a honra de conviver com muitos jovens daquela época, os que se salvaram, né? E o projeto, ele prevê um fórum, eu acho que isso é muito importante. Ele dá a responsabilidade para o governo da política pública de memória e justiça, mas em diálogo com a sociedade. A proposta protocolada no evento estabelece diretrizes para que o Estado identifique e sinalize locais onde ocorreram prisões arbitrárias, torturas, desaparecimentos forçados e outras formas de repressão política. A medida também prevê ações de educação em direitos humanos, preservação documental e criação de espaços de memória. 5 minutos atrasado. Vamos voltar a falar com o Lucas Canever para conferir a previsão do tempo para os próximos dias. Antes a gente comentou que o início de abril ainda vai ser marcado por chuva irregular, principalmente na metade norte do estado. E é justamente isso que deve acontecer amanhã. Nessa quinta-feira, a previsão indica chuva no norte e no noroeste do território gaúcho. A Serra, o litoral norte e uma parte da região metropolitana também correm esse risco. Assim como a gente tem observado ao longo da semana inteira, essa chance de chuva é baixa. Mas se acontecer, vai ser de forma bem irregular, com acumulados de no máximo 10 milímetros. Mesmo assim, não se descarta a possibilidade de chover um pouco mais forte em pontos isolados da Serra Gaúcha, com até 30 milímetros de precipitação. Agora, no resto do estado, a previsão é de tempo firme, com o sol aparecendo entre poucas nuvens. As temperaturas mínimas variam entre 14 e 23 graus e as máximas oscilam de 23 a 35 graus. Na sexta-feira, o tempo segue firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. No oeste, na campanha, podem acontecer pancadas de chuva, enquanto nos vales e na serra também pode chover fraco. Os acumulados variam entre 5 e 20 milímetros. Vamos ao nosso giro pelo estado dar uma olhada em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, o dia deve começar com marcas ao redor dos 15 graus e máximas que chegam até os 31, e o sol aparece entre nuvens. Ainda na Serra Gaúcha, em Gramado, as máximas vão até os 29 graus, mas com mínimas de 17. No norte do estado, em Erechim, as máximas também chegam até os 29 graus, mas a temperatura fica um pouco mais elevada no começo do dia, na casa dos 21. Em Santa Rosa, a temperatura vai dos 22 até os 33 graus nessa quinta-feira. Vamos lá para a fronteira oeste agora, em Uruguaiana, onde as máximas também devem chegar até os 33 graus e as mínimas ficam ao redor dos 20 graus. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 21 até os 33 graus amanhã. Na região dos vales, em Santa Cruz do Sul, o dia começa com marcas ao redor dos 21 graus e as máximas podem ir até os 32. Ao sul do estado, vamos para Pelotas, que deve iniciar o dia com temperaturas ao redor dos 19 graus, com potencial de chegarem até os 32 com o passar das horas. No litoral norte, em Torres, a temperatura vai dos 20 até os 31 graus, com o sol aparecendo entre nuvens. E esse mesmo cenário a gente vai identificar amanhã aqui na capital, Porto Alegre, então a gente vai ter um dia, no geral, bem agradável. Por hoje é isso, pessoal.
Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite. Valeu, boa noite, Lucas Canever. Já estou aqui com o Irineu Guarnier Filho, apresentador do Ponto de Conexão, 9 horas da noite. Boa noite, Irineu, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem, tudo certo? Tudo certo. Qual é o tema hoje do nosso Ponto de Conexão? Renato, hoje vamos falar de um assunto que preocupa muito aí muitas pessoas, né? Com o envelhecimento da população e a decisão dos casais de terem filhos cada vez mais tarde, enfim, surgiu aí uma nova geração que está sendo chamada de geração sanduíche. São aquelas pessoas que têm filhos pequenos que precisam de atenção, precisam criar os filhos e ao mesmo tempo têm pais idosos que eles precisam cuidar também. Então eles estão imprensados aí entre essas duas gerações, os pais e os filhos. E isso é bastante desgastante, principalmente para as mulheres, tem sobrecarregado muito as mulheres. Elas, por várias razões, são aquelas que acabam tendo um envolvimento muito mais intenso com esse atendimento, né? Há duas gerações completamente diferentes, os idosos e as crianças. Que exigem atenção igual, né? Que exigem muita atenção, mas atenções completamente diferentes, né? Então é um grande desafio, né? Puxa vida, imagina, né? E é justamente uma pessoa que chega numa determinada idade, né? Que talvez ali seja o quê? Uns 30, 40 anos, mais ou menos? Eu acho idade? que é um pouquinho mais. 45, 50, porque tem pai vivo ainda, né? Tem o pai e mãe vivo. Pai e mãe vivo. E aí precisam de atenção, precisam de cuidados, precisam o alerta da saúde, tem que levar no médico. Ali com 70, mais de 70, 80 talvez, 80, claro. Né? E já tem filhos, né? E filhos ainda pré-adolescentes ou crianças mesmo, né? Que demandam também isso. Então tem que levar no pediatra e tem que levar no geriatra. No geriatra, fica oscilando entre pediatra e geriatra. E é esse tema que a gente vai abordar hoje aqui, exatamente isso. Um tema bem interessante, viu? Um tema bem interessante. Chamada geração sanduíche. Sabe que essa geração sanduíche, ela surgiu muito no mundo corporativo, né? E se aplicava muito para as gerações que ficaram imprensadas entre gerações de jovens e a geração dos veteranos. Não era nenhum nem outro, né? Mas acabou migrando para essa parte aí mais sociológica, né? Mais antropológica das famílias, exatamente. Né? E quem é que vai estar com você no Ponto de Conexão? Vamos estar aqui conosco esta noite a Geise Devitt, que é psicóloga clínica, e vai estar também o Alberto Maia, que é neurogeriatra, e o Fernando Elias, que é psicólogo clínico e professor no Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Muito bem, então a partir das 9 da noite, Ponto de Conexão com Irineu Guarnier Filho. É isso? Isso aí. Vamos acompanhar. Obrigado, Irineu. Obrigado. Grande abraço, até logo mais. O Irineu volta às 9 horas aqui na Rede RS. Vamos prosseguir? Vamos lá então, vamos prosseguir, porque tem muito mais atrações ainda na noite de hoje aqui no RS em Movimento. O setor industrial do Rio Grande do Sul se mobiliza em defesa da expansão das operações da CMPC. O Ministério Público Federal recomendou suspender a licença ambiental do projeto de 27 bilhões de reais até que a FUNAI se pronuncie sobre os impactos da comunidade indígena, os impactos que acontecem, né, em cima da comunidade indígena. E também a Central 156 lança a ferramenta de apoio às vítimas de violência. Mulheres vítimas de violência podem utilizar esse serviço que vai oferecer atendimento com informação, orientação sobre a rede de proteção do município 24 horas por dia. Nós já voltamos com esse assunto, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta aqui pela Rede RS com o programa RS em Movimento. Mulheres vítimas de violência agora têm um novo canal de apoio em Porto Alegre, disponível 24 horas por dia. A Central do Cidadão 156 passou a oferecer atendimento com informações e orientação sobre a rede de proteção do município, ampliando ainda mais o acesso a serviços essenciais em momentos de urgência.
Para contar mais detalhes sobre essa importante ferramenta no combate à violência contra a mulher, estamos recebendo novamente aqui nos estúdios da Rede RS, no RS em Movimento, a vice-prefeita de Porto Alegre, Bettina Von. Vice-prefeita, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença mais uma vez conosco. Boa noite, uma alegria estar aqui, poder falar com vocês, com o público, sobre um assunto bastante complexo, né? Então temos que ter uma atenção maior com relação à violência contra a mulher, porque muitas coisas têm que ser feitas e a gente tem feito, mas parece que muitas coisas não estão mudando, né? Parece que não surte efeito, né, vice-prefeito? Eu acho que às vezes a gente tem essa sensação, né? Cada vez que acontece mais um feminicídio, a gente tem a sensação, pô, nós estamos fazendo tanta coisa, tanta campanha, tanta ferramenta nova e parece que não surte efeito, né? Mas uma hora vai ter que dar, né? Assim, eu penso que a gente tem que trabalhar mais na cultura do que é a violência contra a mulher. Porque muitas vezes a gente se remete ao feminicídio, mas a gente esquece todas as outras etapas até chegar lá, né? Então, muitas vezes as mulheres convivem em alguns ambientes mais violentos e aquilo acaba sendo normalizado, acaba sendo visto como uma coisa ok, né? Eu vi minha mãe apanhando, eu vi, né, minha tia apanhando e isso aí pode se tornar um normal, só que não é normal, né? Então, o que a gente pode fazer para interferir nesse processo? A gente tem aumentado as campanhas de conscientização, a gente tem aumentado a informação, tem aumentado a rede de apoio, não na esfera municipal também, mas em todas as esferas, né? A esfera estadual, as polícias, enfim, e está aumentando. O número de feminicídios está aumentando. Então, algumas pessoas disseram, mas é que agora as pessoas estão notificando. Não, morte não, né? Pode até ser que tenha aumentado a informação da violência em si, né? Do pedido da medida protetiva, né? Isso. Mas o feminicídio não tem como aumentar porque as pessoas estão avisando mais. Isso aí é uma constatação, né? É um assassinato. 24 já nesse ano, né? É muito triste. É uma estatística muito alta, em comparação ao ano passado também aumentou muito. E em relação a tudo que se faz, né? As campanhas do governo do estado, da prefeitura, de várias instituições como Tribunal de Justiça, Ministério Público, a gente entrevista muita gente aqui que está sempre fazendo. Agora tem uma campanha muito bonita que nós mostramos aí também, que é nas estações do Transurb, né? Conscientização para que as mulheres também andem seguras no transporte público. Então tudo está convergindo para isso. Mas está complicado da estatística ceder, né? Exato. O agressor, ele ainda está muito fora de si, ele não está sendo atingido por isso. Isso. Eu vi o lançamento de uma campanha por intermédio da agência MOVE, que é da Associação Rio Grandense de Imprensa. Mostramos aqui também. Uhum. Então, eu não sei se vocês já veicularam o vídeo. Já veicula nos nossos intervalos aqui também. É muito legal, porque assim, é legal no sentido de conscientização. De ser uma campanha inteligente, ser Que pena que a gente precisa fazer isso, né? Mas assim, o que eu achei interessante é que eles colocaram, então, frases que dizem o que as mulheres estão passando e que aquilo ali não é normal. Então, assim, ele tem ciúme de mim, não deixa eu sair com algumas roupas de casa. Isso não é... Não é amor, é o nome da campanha, isso não é amor. Isso é controle, né? Eu me sinto culpada por apanhar, isso não é amor, isso é violência psicológica. Ele controla meus gastos no cartão de crédito, isso também não é amor. Ele controla minha senha do celular para ter acesso às minhas mensagens, Imagina. Isso não é amor, isso é controle. Então a gente tem que começar a enfrentar isso como não sendo uma coisa boa, né? O ciúme que remete ao cerceamento não é uma coisa boa. Ela pode parecer até que ele esteja valorizando, mas não, ele está cerceando. E isso aí, muitas vezes, tem uma escalada que pode vir a culminar no feminicídio. Então, eu acho que é uma pauta importante, é uma pauta que ela sai da esfera policial, ela adentra na esfera da casa, da família, dos hábitos, da cultura, né? Então, acho que se a gente conseguir agir aí, a gente vai ter mais sucesso.
Claro que a punição também, né? Então, medidas mais rígidas, a prisão, né? De uma forma que a pessoa não saia... Uma pena mais dura e que seja cumprida, né? Eu acho assim... Que seja cumprida. Uma pessoa que mata outra pessoa, ela não pode ter um regime de progressão... não pode. Ponto, né? Ela foi condenada a 20 anos de prisão... Ela não vai para casa com 2 anos de pena porque ela teve um bom comportamento. Não pode ser a mesma lógica dos outros crimes, né? Não pode. Porque a lei, infelizmente, brasileira permite essa progressão, né? Exato. E às vezes dá a impressão de ser muito rápida essa progressão, né? Aos olhos da sociedade, nós aqui ficamos assistindo alguns casos assim, mas já fulano de tal, né? Progrediu. O caso da Kiss, por exemplo, chama muita atenção, né? Que não é um caso de feminicídio, estou fazendo aqui bem uma diferenciação, né? Sim. Mas, assim, é uma progressão, assim, que revolta as famílias dos 242 jovens mortos lá no incêndio da Kiss em Santa Maria, né? Então, realmente, a sociedade, às vezes, fica pasma, né? E a mesma coisa, às vezes, acontece com agressores e feminicidas, né? Que acabam sendo condenados a 20, 30 e tal, mas por progressão acaba... né, termina por cumprir muito menos. Como é que vai funcionar e como é que está funcionando já, né, essa nova ferramenta dentro do 156 que pode auxiliar, pode ajudar, pode contribuir, se somar a essa campanha contra a violência contra a mulher, prefeita? Então, nós temos uma rede de apoio bastante robusta no município, com relação a ter casas onde as mulheres podem ficar abrigadas, tem inclusive casa com endereço sigiloso para não ter o risco do agressor encontrar a vítima, filhos, etc. Então, assim, muitas mulheres elas não têm acesso à informação sobre essa rede, do que a gente disponibiliza. E o município ele consegue dar um apoio jurídico, de orientação, um apoio de psicológico, de acompanhamento, inclusive dos filhos, né? Que isso aí é uma coisa que repercute em toda a família, claro. Né? Não é só a mulher que é agredida, o filho sofre com aquilo e ele tem que ser afastado do agressor. Então, no 156, ele agora tem, dentro do menu de opções, tem o menu 0, que é violência contra a mulher, defesa civil e guarda municipal. Nós colocamos a violência contra a mulher, ou orientações sobre isso, em número 1. Muito embora houvesse um entendimento, não, mas tem muito mais chamadas para a defesa civil, ou muito mais chamadas para a guarda municipal. Porém, é a mulher que está numa situação de um agressor que ela fugiu para a casa da vizinha para poder ligar para saber para onde ir. O nervosismo dessa mulher diante da possibilidade de uma agressão continuada e sabe-se lá qual será o desfecho é muito grande. Então não dá para ela esperar, diz que 1 para isso, 2 para aquilo. Não dá para esperar o menu completo. Então assim, o menu número 1 é mulher, né? Isso nós colocamos agora prioridade, né? Como uma prioridade, muito embora houvesse alguns entendimentos em contrário, nós queremos assim e assim que foi feito. Muito bem. E aí, digitando 1, ela vai para essa central que tem pessoas 24 horas do Exato. dia prontas para atender e passar informação e orientação. Exato. Isso? Então, as 3 perguntas iniciais são se a pessoa está num lugar seguro, né? Se ela tem... não tem como ela correr algum risco enquanto ela está telefonando, né? Se ela tem... se ela está machucada, se ela precisa de algum apoio, alguma outra situação, e se ela é de Porto Alegre, porque o 156 ele vai falar das nossas redes de apoio do município, né? Então, se a pessoa liga de outro município, a gente não tem como ofertar, né, o serviço. Eu sou de, não sei, Gramado, Sim. Sou de Novo Hamburgo, né? Claro. A rede ela é aqui na cidade. Então, é importante isso. E aí, depois, se encaminha as perguntas que a pessoa vai fazer. O meu marido me bateu, eu não quero mais voltar para casa, o que eu faço? Né? Então, tem as orientações. Claro que a gente orienta, se houve violência, que a pessoa está machucada, que ela precisa de atendimento médico, quais são os locais que ela pode acessar. Perfeito, né? perfeito. Se houve violência sexual, quais os lugares que estão equipados com isso, para justamente a mulher não se revitimizar, né? Então,
É uma rede importante, essa fonte de informação ela é importantíssima, nós somos pioneiros, o Porto Alegre ela fez isso de forma a atender as mulheres que estão numa situação difícil e que não sabem para onde correr, né? Então, eu particularmente conheço pessoas que têm uma dificuldade de violência em casa e essas pessoas têm vergonha, né, de perguntar para amigos ou ir na delegacia. Ela prefere uma informação mais simples, que o 156 consegue, né, aportar para... Fazer até uma linguagem mais popular, Exato. mais direta, né, para orientar a pessoa. Agora, as três, só não entendi o seguinte, prefeita, depois das 3 perguntas, que eu imagino que sejam gravadas, aí ela encontra um ser humano. Não, o primeiro atendimento já é humano. Já. Depois do 1, já vem o pessoal. Já é pessoal. Porque isso é uma coisa, às vezes, que as pessoas também, elas se atrapalham, né? Com o atendimento quando é gravado, quando o atendimento é robô, às vezes, e a pessoa nervosa, às vezes passando por um caso desse de atendimento de agressão, né? Ficar esperando o robô responder também seria uma coisa muito ruim, né? Então, isso é bom que venha logo a pessoa, né? O ser humano. Os atendimentos por humano. IA, eles estão bastante sofisticados e bastante... É surpreendente. Eu acompanhei agora alguns formatos de atendimento por IA, é inacreditável. A gente não consegue dizer que é IA. Não consegue. Inclusive, assim, enquanto a inteligência está respondendo, se a pessoa fala alguma coisa, ela para de falar. Sim. E o senhor quis dizer alguma coisa? A senhora quis dizer alguma coisa? Né? E aí ela reformula a resposta. É realmente surpreendente. A vantagem da IA... muito embora as pessoas fiquem meio reticentes com relação ao atendimento automático, é que ela não é um ser humano do outro lado, que também pode se impactar com alguns relatos, né? Que também, para isso, tem que ter todo um treinamento, uma capacitação, para que a pessoa consiga atender de uma forma a não se desestabilizar conforme a situação que está sendo levada. Então, essa é uma vantagem. Nós estamos começando com esse sistema, faz mais ou menos uns 14 dias que ele está no ar, na esfera de testes e vendo, até porque a gente não tem números ainda, né? Como não existe nenhuma experiência anterior, a gente não sabe qual é o volume de ligações que vão ter, qual é o desfecho, qual é o tipo, qual é o perfil de pergunta que é buscada, né? Então, a gente fez esse lançamento agora na segunda-feira, quando a gente já estava com 80 atendentes capacitados para isso, para justamente agora começar a se apropriar do o que virá com esse canal de abertura. Né? Eu imagino também, vice-prefeita, que o atendimento por IA, ele consiga dar uma agilidade maior e atender mais gente, né? Fazer uma triagem de mais pessoas ao mesmo tempo para depois canalizar para o atendimento humano, quem sabe, né? Porque justamente... daqui a pouco 200 mulheres ao mesmo tempo estão com uma questão de agressão e violência, por exemplo. Aí a senhora tem lá, sei lá, 20, 30 atendentes humanos. A IA consegue abarcar, né? Ir filtrando e resolvendo e entregando talvez um atendimento já, vamos dizer assim, pré-preenchido, né? Para aquele atendente humano, né? Exato. Então, ajuda muito, né? Como a gente ainda não tem números, a gente não sabe... Estou fazendo uma hipótese aqui, né? Não, e é um serviço novo, ainda vai levar um tempo até as pessoas entenderem que 156 tem essa opção, né? Assim, quanto tempo levou para que as pessoas entendessem que o 190 é polícia, né? Então, de qualquer maneira, a gente vai agora poder ver qual a frequência, qual é o volume de ligações que chegam, para poder mensurar até mesmo a máquina de atendimento, porque não pode deixar a pessoa esperando. Claro, essa é a única certeza que a gente tem. Tu tem que atender. Atendimento e tem que atender rápido. Muito bem. Eu estou vendo as imagens aí da senhora e do prefeito Sebastião Melo. Vocês foram até a Central, né? A inauguração da Central, que foi feita agora dia 30, segunda-feira passada, né? E o pessoal teve uma qualificação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher também para poder saber melhor, né? Como tratar essas mulheres, essas vítimas de violência, né? É uma capacitação que tem 2 olhares, né? O olhar do atendimento em si, né? Como conduzir a conversa de forma a ter respostas objetivas e que possa realmente auxiliar a pessoa. E o viés do dominar as opções do que se enquadra, né? Então,
eu quero só uma orientação, eu sofro violência doméstica, eu quero ir num lugar que me digam o que eu posso fazer, quais são os meus direitos, quem que eu procuro, né? Se é uma delegacia, se é uma central de atendimento jurídico, uma orientação. Então, como são vários elementos nessa rede, tem uma cartilha, tem QR Code, tem várias fontes de informação. Essas pessoas que atendem, elas têm que ser treinadas para isso, assim, para saber se a pessoa pergunta, não vai ser essa a resposta, vai ser essa a resposta, e assim por diante. Eu acho que nós estamos muito bem preparados aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, com essas ferramentas, com essas estruturas. A senhora falou da Casa Viva Maria, que a gente mostrou aqui também, né? Obviamente que a gente não deu informação do endereço, mas a gente mostrou a reinauguração da casa. Tem essas casas de acolhimento, tem o 156, tem várias campanhas de conscientização. Talvez o interior não esteja tão preparado para isso, né? E talvez, a senhora tocou num ponto muito importante, talvez a comunicação, a divulgação é que tem que melhorar para que essas mulheres saibam que elas têm essas ferramentas à disposição. Porque tem mulheres que não sabem nem que tem a medida protetiva online, por exemplo. Sim. Ela acha que precisa ir numa delegacia, precisa falar com o juiz, né? Então, às vezes, ela é favorecida, ela é incentivada por um parente que ajuda, né? Não, vamos fazer um pedido de medida protetiva. A gente já ensinou ao vivo aqui, no telão. A gente já mostrou como é que faz uma medida protetiva online. Eu acho que isso que precisa acontecer mais, né, vice-prefeita? A divulgação, ela pode estar em várias esferas, várias mídias, várias formas de entregar, mas o 156, ele é rápido, né? Então, assim... E já é bem conhecido também, né? O 156, a maioria das pessoas tem acesso ao celular, isso então tem outras formas de falar. O 156 tem o WhatsApp também. Nós procuramos botar esse atendimento em telefone, porque muitas vezes a pessoa quer falar, ficar ali no WhatsApp, né? Claro. Mas também existem momentos em que a pessoa não pode falar. Então, como lidar com isso? Então, é um serviço que vai evoluir. Nós temos ali na esquina da João Pessoa com a Venâncio Aires a nossa secretaria, né, de inclusão... de Desenvolvimento Humano e Inclusão, a SMID, e ali tem a nossa central de referência de atendimento à mulher. Perfeito. Então, ali as mulheres são recebidas e tem todas as orientações e as opções que elas precisam, mas se elas não podem ir presencialmente, elas podem, pelo 156, obter informação. Perfeito, 156 é o telefone da Prefeitura, tem essa nova opção, mas você tem o canal de denúncia, os canais de denúncia aí da Brigada Militar 190, ou de denúncias 181 e também a delegacia online rs.gov.br para fazer a medida protetiva online. Vice-prefeita, muito obrigado mais uma vez pela visita aqui conosco, a senhora já esteve aqui 2 vezes presencial e na última nós conversamos online, estava com o seu gatinho, como é que ele está? Tudo bem? Tudo certo? Tá tudo bem, tudo ótimo. Não está incomodando? A gata não deixava eu falar. Fez a entrevista junto com a vice-prefeita, ao vivo aqui no RS em Movimento. Muito obrigado, viu, vice-prefeita? Grande abraço. Um grande abraço boa noite. A todos. Boa noite. Tudo de bom. O setor industrial do Rio Grande do Sul se mobiliza em defesa de um dos maiores investimentos privados em andamento no estado. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, e dezenas de sindicatos aderiram a um abaixo-assinado que apoia o projeto de expansão da empresa CMPC. A mobilização acontece depois da recomendação do Ministério Público Federal para suspender o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Vamos conferir essa história na reportagem na tela. O tema foi destaque no evento Tá na Mesa desta quarta-feira, promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, a Federasul. Quando ele expediu as recomendações é um instrumento de trabalho do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, que realmente, como diz o nome, te recomenda que se faça algo, né? Não é obrigatório cumprir, mas é uma recomendação para que se defina uma linha para evitar uma judicialização futura. Tá. Eles pediu 2 recomendações, uma que foi para a FEPAM, que é o órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, e outra para a FUNAI e para o Ministério dos Povos Indígenas. Basicamente, para a FEPAM foi para suspender o licenciamento ambiental da empresa, até que a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas organizem uma consulta prévia às comunidades indígenas Guarani, que são atingidas na região. Né? Esse tipo de trabalho, esse tipo de exigência, é extremamente corriqueiro, é extremamente normal no trabalho do Ministério Público Federal. Isso aí, todas as empresas de grande impacto que de alguma forma vão atingir
alguma comunidade indígena, a gente faz esse tipo de exigência e se entra a partir disso em um debate com os envolvidos para chegar ao consenso. Chamado de Projeto Natureza, o plano prevê a construção de uma nova fábrica de celulose com investimento estimado em 27 bilhões de reais. Mais de 40 sindicatos industriais de diferentes setores já aderiram ao movimento que defende a continuidade do projeto como estratégico para o desenvolvimento econômico do Estado. Segundo a Fiergs, além do impacto direto na indústria, o investimento pode gerar empregos, renda e impulsionar cadeias produtivas em várias regiões gaúchas. Há uma possibilidade desse investimento voar mais uma vez para fora do Estado. São 27 bilhões jogados na economia que envolve desde o plantio que envolve o pessoal do plantio, lá o pequeno produtor que vai produzir eucalipto para celulose, até a exportação, que é o grande volume que será jogado para fora, e geração de emprego, geração de melhoria social. Um investimento bastante grande está destinado nesses 27 bilhões, muito dinheiro para sociedade, escolas e outras coisas mais que essa empresa está prometendo cumprir. Hoje, em Brasília, a secretária do Meio Ambiente, mais uma staff, está talvez nesse momento em reunião com a FUNAI, que é hoje que vai dar as regras, como será essa situação encaminhada, porque a FUNAI tem que dar uma resposta para a FEPAM aqui do Estado para que ela dê prosseguimento ao processo. A nossa reportagem procurou a Fundação Estadual de Proteção Ambiental e, em nota, informa que solicitou ao Ministério Público Federal a prorrogação de prazo por mais 30 dias, a partir de 19 de março, para responder à recomendação em relação ao processo de licenciamento do Projeto Natureza da CMPC. Segundo a FEPAM, o pedido está relacionado à necessidade de aguardar esclarecimentos da Fundação dos Povos Indígenas, considerados essenciais para subsidiar a resposta em recomendação à análise. A litigância gaúcha foi o tema central do evento Tá na Mesa, promovido pela Federação nesta quarta-feira. Palestraram sobre o tema o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Felipe Miller, e o procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltos. Confira na tela. Litigância é o termo jurídico utilizado para designar o ato de disputar um direito através de um processo judicial. No polo passivo, o Rio Grande do Sul é réu em 352 mil processos, ocupando a 8ª posição no ranking de litigância do Brasil. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual afirmam que trabalham com ações para a redução das litigâncias. Entre os exemplos citados estão o acordo realizado na área da saúde, que estabeleceu um entendimento com o governo do estado para investir um mínimo constitucional de 12% no setor, além da atuação do MP na crise do Instituto de Cardiologia, onde a mediação evitou o colapso do atendimento e garantiu a continuidade da gestão hospitalar. E o RS em Movimento fica por aqui atualizando o placar de Internacional e São Paulo nesse momento no Beira-Rio, pela volta ao Brasileiro, já 30 minutos do primeiro tempo, e o Inter já está vencendo por 1-0 com o gol de Alejandro. 9 da noite tem ponto de conexão com o Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você atualiza e sintoniza sempre a Rede RS pelo 55 da TV aberta, 511 da Claro TV em HD e simultaneamente sempre a nossa transmissão pelo canal Rede RS no YouTube. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês amanhã aqui, 6:30 da noite, na tela da Rede RS. Obrigado pela audiência e tenha uma ótima noite.